Agora, esse período que se manteve proibido o futebol no Brasil, isso foi de 41 a 79. Ah, houve um período de prática ilegal do futebol feminino, não como atração de circo, mas alguns clubes começaram talvez a dar espaço. Pelo menos em 58 houve um registro do Araguari, né? Isso, ali no Triângulo Mineiro. Esse time do Araguari, eu acho a história muito legal, assim, porque eu tive a oportunidade de conversar com a Tereza Cristina, que era filha do Ney Montes, um dos caras que criou esse time do Araguari. E a história deles é o seguinte: eles precisavam fazer uma arrecadação beneficente na cidade, e ele decidiu então fazer times de futebol feminino. E eram garotas, 15, 16, 17 anos, eram meninas mesmo, e ele treinou elas. E não foi um negócio de exibição, assim. Ele realmente treinou, ensinou fundamento para as garotas e acabou virando uma atração. Então elas viajaram muito para Belo Horizonte, para Goiânia, até para Bahia. Para muitas foi a primeira vez que saíram de Araguari, que andaram de avião, porque também eram mulheres um pouco periféricas na área. E o time fez muito sucesso. Né? Foi um time que na época, assim, ali no final dos anos 50, início dos anos 60, estourou. Em BH, inclusive, eles fizeram um clássico, distribuíram camisas do América e do Atlético Mineiro para jogadoras. E elas fizeram um clássico meio América e Atlético e eram as jogadoras do Araguari. E isso é muito legal, porque o Ney Montes tinha uma preocupação de cuidar muito das atletas. Cuidar da imagem delas, não fazer delas uma aberração, algo diferente. E o problema é que isso chegou na CBD, que antes da CBF existir, era quem regulava todos os esportes no Brasil, né? Ainda não existia uma confederação só do futebol. E mandaram um recadinho pro Ney Montes avisando: olha, isso é proibido, pode dar prisão, né? Vamos parar com isso. Fora a pressão religiosa, né? Tem histórias, inclusive, delas chegarem às cidades e tentarem apedrejar o ônibus delas porque eram mulheres jogando futebol. Né? Então é uma história bem complicada. E elas estavam negociando um amistoso no México. Olha que legal, Nossa. né? Elas estavam negociando um amistoso no México e isso foi barrado pela CBD. Então é uma história muito triste e o Ney Montes, ele nunca mais falou sobre esse time feminino. A Tereza Cristina, filha dele, descobriu a história desse time quando ele ficou doente ali nos anos 90 e começou a falar. E aí ela achou na casa do pai esse arquivo e ela decidiu então tratar da memória desse time, buscar as jogadoras, tentar reunir essas atletas e recontar essa história. Então eu acho muito legal porque é uma história que ficou muitos anos sem ser conhecida ou esquecida e que foi enterrada até pelo próprio dono por medo ou por receio ou até por desgosto mesmo de ter feito um trabalho super legal e de não ter ido pra frente. Então quando falam desse time do Araguari, eu fico muito empolgado de falar sobre ele porque pra mim é um dos exemplos, assim, de como o esporte, ele não só vai além das fronteiras, né, de ter sido uma oportunidade única na vida dessas meninas, mas também de ter sido um desafio pra elas, né, frente ao meio de uma proibição, conseguir jogar, conseguir manter um alto nível e só hoje, assim, muitos anos depois, poderem ser celebradas.